Laerte Orpinelli, um andarilho até então desconhecido e anônimo, um homem acima de qualquer suspeita, ganha as páginas dos principais jornais e revistas. Um homem numa bicicleta e o terror que marcou cidades inteiras do interior paulista. Quem foi o maníaco da bicicleta? Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar sobre um dos casos criminais mais chocantes da história do Brasil. O do maníaco da bicicleta. Um nome que ainda hoje provoca medo e indignação, especialmente em cidades do interior paulista. A história envolve desaparecimentos, investigações, terror nas ruas e um criminoso que, por muito tempo, passou despercebido. Quem foi o maníaco da bicicleta? Para compreender o impacto desse personagem sombrio, é importante mergulhar em sua origem e trajetória. Laerte Patrocínio Orpinelli nasceu em 1952 na cidade de Araras, interior de São Paulo. Desde cedo enfrentou uma vida marcada pelo abandono e violência. Cresceu em uma família desestruturada, com relatos de punições severas e pouco afeto. Episódios recorrentes de maus tratos, negligência e possíveis abusos domésticos moldaram sua personalidade, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de distúrbios emocionais. Ainda jovem, Laerte demonstrava problemas de comportamento graves, isolamento social, episódios de agressividade e dificuldade em manter vínculos duradouros. Frequentava escolas, mas apresentava baixo rendimento e faltas constantes. O contato com o álcool começou cedo, agravando ainda mais seu quadro de saúde mental, já fragilizado. Com o passar dos anos, Laerte acumulou internações em clínicas psiquiátricas e foi frequentemente observado vagando sozinho pelas cidades do interior paulista. Sua vida adulta foi marcada pelo desemprego, vínculos familiares rompidos e pela invisibilidade perante a sociedade. Fatores que contribuíram para que seus atos escapassem do radar das autoridades por tanto tempo. A figura marcante do maníaco da bicicleta foi construída justamente a partir da forma como Laerte circulava. Sempre pedalando sozinho com uma bicicleta simples, carregando um saco nas costas, onde escondia seus pertences e, muitas vezes, objetos usados para atrair as crianças, como doces, brinquedos ou pequenos brindes. Essa imagem se tornou parte do imaginário popular, imortalizada em relatos de crianças e familiares, e passou a simbolizar o medo e a insegurança nas ruas das pequenas cidades do interior. O apelido de Monstro de Rio Claro também se consolidou devido à quantidade de crimes cometidos na região de Rio Claro, São Paulo, onde seus atos geraram verdadeiro pavor coletivo. A recorrência desse perfil, adulto de bicicleta, solitário, abordando crianças, transformou Laerte em uma espécie de mito tenebroso, comparado ao Homem do Saco das lendas urbanas, mas com base real e consequências trágicas. Ao longo dos anos, a imagem de Laerte Patrocínio Orpinelli, o maníaco da bicicleta, ficou profundamente marcada na memória das pessoas, especialmente crianças e pais do interior paulista na década de 1990. O medo era alimentado não só pelas notícias dos desaparecimentos e assassinatos, mas também pelo fato de que ele conseguia circular livremente, muitas vezes sendo visto perto de praças, portões de escolas e feiras, sempre de bicicleta e com ar aparentemente inofensivo. Os primeiros registros dos crimes cometidos por Laerte Patrocínio Orpinelli datam do início dos anos 1970. No entanto, foi principalmente durante as décadas de 1980 e 1990 que sua atuação criminosa se intensificou de maneira assustadora, espalhando medo pelo interior de São Paulo. Cidades como Rio Claro, Araras, Ipeúna e outras vizinhas começaram a ser palco de desaparecimentos misteriosos de crianças, criando um clima de insegurança e paranoia entre as famílias locais. Laerte tinha um método de abordagem especialmente perverso. Ele sabia ganhar a confiança das crianças. Um talento que camuflava sua verdadeira intenção. Sempre com sua bicicleta simples e carregando um saco nas costas, Laerte se aproximava dos pequenos em praças, portas de escolas ou ruas tranquilas dos bairros. Muitas vezes, oferecia doces, balas, brinquedos ou pequenas quantias em dinheiro, usava perguntas gentis ou até fazia brincadeiras para parecer amigável. Era atento a detalhes. Escolhia preferencialmente crianças desacompanhadas ou que esperavam por alguém em algum lugar mais isolado. Sua voz calma e o jeito aparentemente inofensivo não despertavam suspeita nas crianças, que na maioria das vezes seguiam Laerte acreditando estar diante de um tio bondoso
ou algum conhecido da vizinhança. Em cidades pequenas, onde tradicionalmente as pessoas se conhecem e a confiança entre vizinhos é grande, esse disfarce funcionava ainda melhor. Os pais, muitas vezes, sentiam-se seguros para deixar os filhos brincarem nas ruas ou irem sozinhos à escola. Essa sensação de tranquilidade acabou comprometendo a vigilância, dando ao criminoso o espaço e o tempo que ele precisava. O alvo de Laerte era claro: crianças vulneráveis, geralmente entre 3 e 11 anos de idade, cujas defesas naturais ainda estavam em formação, por isso, mais suscetíveis à manipulação de adultos desconhecidos. Ao conquistar a confiança delas, Laerte as convencia a acompanhá-lo até locais afastados, como matas, terrenos baldios, margens de córregos e áreas pouco movimentadas. Era nesses lugares que ele cometia seus crimes, abusando e depois assassinando as vítimas, deixando para trás rastros de sofrimento para as famílias e comunidades atingidas. O aumento dos casos e a similaridade no perfil das vítimas levaram à disseminação do medo. Crianças passaram a ser proibidas de sair sozinhas. Pais faziam turnos para buscar os filhos nas escolas e relatos de desaparecimentos mobilizavam operações de busca. Mesmo assim, durante anos, as conexões entre os casos demoraram a ser percebidas pela polícia, o que permitiu que Laerte continuasse agindo e aumentando a lista de vítimas na surdina, espalhando terror por várias gerações. Vamos falar de forma ainda mais detalhada sobre o modo como o Laerte Patrocínio Orpinelli agia. Ele parecia conhecer bem a rotina das cidades do interior paulista. Sabia os horários em que as crianças circulavam sozinhas pelas ruas, quando as feiras estavam cheias ou quando havia movimento reduzido em praças e escolas. Sempre com sua bicicleta simples, Laerte percorria bairros periféricos, vilas e regiões menos movimentadas. Observava a distância, muitas vezes durante dias, buscando vítimas em potencial. Ele se sentava em bancos de praças, ficava próximo a portões escolares ou caminhava devagar perto de feiras livres, sempre atento à movimentação das crianças, sobretudo aquelas que pareciam estar sem a supervisão de adultos. Sua abordagem era tranquila e manipuladora. Ele puxava conversa, perguntava o nome da criança, oferecia balas, brinquedos, moedas ou criava histórias para convencer a vítima a acompanhá-lo. Por exemplo, dizendo que precisava de ajuda para carregar algo, procurar um bichinho perdido ou que conhecia alguém da família da criança. Muitas vezes, as vítimas se sentiam seguras, pois o jeito simpático e a figura comum de um homem de bicicleta passavam despercebidos pelos adultos ao redor. Depois de conquistar a confiança da criança, Laerte a conduzia até lugares isolados, terrenos baldios, trilhas pouco frequentadas, áreas de mata ou margens de rios nas redondezas das cidades. Nesses locais afastados, longe de qualquer possibilidade de socorro, ele cometia abusos sexuais e, na maioria dos casos, assassinava brutalmente a vítima, utilizando instrumentos encontrados no local ou até mesmo as próprias mãos. A violência dos crimes chocou profundamente a polícia e os peritos. O destino dos corpos era igualmente cruel. Laerte deixava as vítimas abandonadas nesses locais, frequentemente cobertas por galhos ou parcialmente enterradas. Os corpos só eram encontrados dias, em alguns casos, semanas depois, em estado de decomposição, sempre por acaso. Trabalhadores rurais, crianças brincando ou adultos que passavam pelas áreas. Cada novo encontro alimentava a comoção da comunidade e reforçava o medo, pois logo se percebia o padrão nos crimes. Sempre uma criança, sempre desaparecida nas mesmas condições, sempre próximo de locais por onde o homem da bicicleta tinha sido visto. O rastro de sofrimento deixado por Laerte quebrava a sensação de paz das cidades pequenas, tirando a confiança entre vizinhos e transformando praças e campos, antes cheios de vida, em sinônimo de perigo e tristeza. Pais passaram a vigiar os filhos de maneira ainda mais rígida, e o boato de que o maníaco da bicicleta poderia estar em qualquer cidade vizinha se espalhava, deixando a população constantemente alerta e em pânico. O caso do maníaco da bicicleta enfrentou enormes desafios, tanto para a polícia, quanto para as famílias e para a própria sociedade local. Um dos principais obstáculos foi justamente a dificuldade em perceber que os desaparecimentos de crianças estavam, na verdade, conectados. Por muitos anos, cada sumiço era tratado como um acidente isolado, atribuído a situações domésticas, brigas familiares, possíveis fugas ou até mesmo acidentes perto de matas e córregos. A polícia, nas décadas de 70 e 80, e até boa parte dos anos 90,
não tinha nem tecnologia, nem uma cultura investigativa voltada para crimes em série. Faltava integração entre delegacias de diferentes cidades, dificultando o cruzamento de informações. Assim, Laerte pôde agir por muito tempo sem ser de fato investigado como um criminoso em série. O padrão só começou a ficar claro anos depois, quando alguns poucos investigadores começaram a notar semelhanças no perfil das vítimas, nos locais dos desaparecimentos e, principalmente, nos relatos sobre um homem solitário de bicicleta sempre visto por perto. Enquanto isso, o medo crescia dia após dia. Cidades como Rio Claro, Araras, Ipeúna, Itirapina e tantas outras do interior paulista mudaram drasticamente a rotina. As crianças passaram a ser proibidas de brincar nas ruas e em praças. Atividades que antes eram motivo de alegria e liberdade, agora vinham acompanhadas de olhares atentos dos adultos. Muitas escolas passaram a reforçar as orientações de segurança, recomendando que os estudantes nunca andassem sozinhos. E, gradativamente, o papel da comunidade foi mudando, com pais e responsáveis se revezando para buscar e trazer os filhos, mesmo em distâncias curtas. O pânico era alimentado não só pelas notícias dos desaparecimentos sucessivos, mas também pelo clima de rumores e boatos. A figura do Homem do Saco, popular nas lendas urbanas brasileiras, ganhou uma dimensão real. As pessoas já tinham medo de personagem folclórico que levava crianças desobedientes, mas, de repente, o mito virou realidade, pois de fato havia um homem circulando, raptando crianças e deixando um rastro de luto e terror. E era comum ouvir histórias de avistamentos. Essa mistura de medo concreto e lenda urbana aumentava ainda mais a insegurança, levando adultos e crianças a um estado constantemente de alerta e ansiedade. Para muitas famílias da época, mesmo décadas depois, a confiança no cotidiano nunca foi plenamente restaurada. Esse terror coletivo só fortaleceu quando as histórias do maníaco começaram a aparecer na imprensa, dando rosto e nome àquilo que muitos já viviam como pesadelo. Por tudo isso, o caso evidenciou também a importância de sistemas eficientes de investigação, troca de informação entre cidades, proteção à infância e ações comunitárias de prevenção. Pontos que só começaram a ganhar destaque como prioridade quando já era, infelizmente, tarde demais para muitas das vítimas e suas famílias. Por muitos anos, os desaparecimentos de crianças seguiam sem ligação direta para a polícia, sendo tratados como ocorrências isoladas. A virada aconteceu apenas na década de 1990, quando o trabalho de familiares das vítimas e de alguns delegados persistentes fez com que se formasse um quadro mais claro do criminoso. Relatos testemunhais e informações de diversos boletins de ocorrência começaram a apontar para a figura de um homem sempre visto de bicicleta, com sacos nas costas, rondando bairros, escolas e praças em diferentes cidades do interior paulista. O papel das famílias foi essencial. Muitos pais guardavam detalhes de tentativas de abordagem, movimentações suspeitas e até avistamentos do homem da bicicleta, que aos poucos passaram a ser cruzados pelas autoridades, especialmente a partir do trabalho dedicado de delegados como Sueli Isler. Essa articulação permitiu a construção do primeiro retrato falado do criminoso, que foi rapidamente divulgado pela imprensa e por cartazes em cidades da região, ampliando o alerta à população e pressionando ainda mais as investigações. Após meses de buscas, monitoramento de possíveis rotas e denúncias realizadas tanto por familiares quanto por moradores que passaram a reconhecer o suspeito, Laerte Patrocínio Orpinelli foi finalmente capturado em janeiro de 2000, em uma operação que envolveu diversos policiais civis e militares. Ele foi localizado inicialmente em Itu, pernoitando em um albergue e depois detido em Leme, também no interior paulista. No momento da prisão, Laerte demonstrou uma frieza que impressionou até policiais experientes. Ao ser interrogado, rapidamente admitiu sua responsabilidade por dezenas de crimes e ofereceu detalhes macabros sobre a forma como abordava, matava e ocultava os corpos das vítimas. Em depoimentos, era capaz de reconstituir com precisão nomes das crianças, cidades, circunstâncias dos ataques e locais dos cadáveres, mesmo depois de anos. Em alguns momentos, afirmava para a polícia: "Matar crianças para mim era como matar passarinhos. Depois de 100, parei de contar." Investigadores relataram que Laerte não demonstrava qualquer empatia nas confissões. Descrevia a execução dos crimes com naturalidade, revelando seu padrão de agir e a diferença entre a quantidade de crimes que admitia e aqueles, de fato, comprovados.
Muitos casos não puderam ser atestados oficialmente devido à decomposição dos corpos, a falta de provas materiais ou a impossibilidade de revisar todos os desaparecimentos antigos da região. Apesar de ter confessado mais de uma centena de assassinatos, apenas cerca de 10 a 12 casos puderam ser formalmente atribuídos a ele, sendo estes os que contavam com maiores evidências e cujos corpos foram localizados e identificados. Por esses crimes, Laerte foi condenado a uma soma superior a 90 anos de prisão em instituições psiquiátricas, devido ao seu histórico de doença mental e aos laudos que apontavam para a sua periculosidade extrema. Durante o cumprimento da pena, ele permaneceu por 13 anos entre hospitais psiquiátricos prisionais e, posteriormente, a penitenciária de Laras. Em 2013, Laerte Patrocínio Orpinelli morreu de causas naturais aos 60 anos, levando consigo o mistério de muitas vítimas que jamais foram identificadas formalmente. Sua trajetória marcou a história policial brasileira, não só pela crueldade inédita, mas também pela mudança de postura investigativa e pela mobilização de familiares em busca de justiça. A história do maníaco da bicicleta deixou uma cicatriz profunda no interior paulista, afetando de maneira irreversível a vida das famílias das vítimas e de toda a comunidade. Para muitos pais e parentes, o trauma jamais foi plenamente superado. A dor da perda, a culpa por não terem conseguido proteger seus filhos e o medo constante de que algo semelhante pudesse acontecer novamente passaram a fazer parte do cotidiano. Como consequência direta, o comportamento das famílias mudou drasticamente. Antes, era comum ver crianças brincando nas ruas, indo sozinhas à escola ou frequentando praças e feiras sem preocupação. Depois da sequência de crimes, pais e responsáveis passaram a redobrar a atenção. As crianças deixaram de sair desacompanhadas. O trajeto de casa até a escola virou motivo de vigilância constante, e a confiança que existia entre vizinhos foi abalada. Muitas escolas reforçaram as medidas de segurança, implementando orientações rígidas sobre entrada, saída e convivência de alunos, além de promoverem palestras e campanhas educativas sobre prevenção a abusos e desaparecimentos. Falar sobre casos assim é triste, mas fundamental. Nos mostra a necessidade de atenção constante com nossas crianças e do fortalecimento das redes de proteção. Também nos faz refletir sobre a importância do acompanhamento psicológico e do investimento em investigações sérias para evitar que histórias tão assustadoras se repitam. O medo mudou gerações, mas a memória das vítimas permanece. Até onde vamos para proteger nossas crianças? Daí você veio pra trás e depois entrou onde? Daí você veio pra onde? Nessa casa você tava morando? E eu nessa casa você tava também. E chegou na casa, o que você fez? Eu vou bater ela, né? Eu não bateu nela. Você bateu nela? Por que bateu nela? Eu tô chorando, bateu nela. Eu não batei ela. Você matou? Não matei. Você veio que matou? Eu não consegui. Eu tô falando, o que é isso? Ele focou ela? Ele focou ela e bateu aonde? Então eu queria que você, quando lembrando, pode de novo, contar novamente da gente qual foi que você pegou a menininha ali. O negócio é o seguinte, a menininha dele estava entrando com as coleguinhas dela, dentro da rua dela. E nisso, ela pegou e saiu. As coleguinhas deu coisa, a colega foi fora da casa, pequena, e saiu ela, então ela pegou e estava sozinha, né? Então eu peguei, fui seguindo ela, conversando com ela, olhando, tô com a dela, então fica, todo mundo tem ela. Então é só. Então eu fui, levei ela, depois chegou lá perto do mar, meu pai dela, não vou, entrei mais no corpo do recado. Então o negócio é o seguinte, depois cheguei lá, e falei, eu comecei a pagar ela, né? Aí eu dei a ela, e eu dei ela, fiquei, batendo ela, né? Batendo ela, então tava nela, eu então, eu dei nela. Então depois eu consegui falar, e depois eu peguei, levei lá no mato, peguei, não tem nada dela. Só batei ela com fogo atrás dela, e botei ela. Agora não sei se você queria, eu não deixei nada. Se essa história te impactou, deixa seu like, compartilha com alguém que gosta de temas investigativos e escreva nos comentários. Você ou seus pais lembram desse caso? Aproveitem e deixem sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Informações baseadas em reportagens da época, documentários e relatos policiais sobre o caso do maníaco da bicicleta no interior de São Paulo.